Olá, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com você? Sou o pastor e professor Cícero Carvalho. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Essa conversa aqui entre amigos que visa edificar o corpo de Cristo, alcançar você com a palavra de Deus, de alguma forma a sua família. Se você compartilhar esse vídeo, compartilhar esta série de mensagens que nós estamos trazendo aqui no canal, tá bom? Você que é novo por aqui, já peço aí que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas e deixe seu comentário, tá? Que Deus falou com você, como está sendo a sua vida, sugestões, dicas, tá bom? E melhorias aqui para o canal. Deus abençoe desde já a sua vida grandemente, em nome de Jesus. E a nossa meditação de hoje está com base no livro dos Salmos de número 46. Salmos de número 46, tá? Salmo 46 está escrito assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Quietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que palavra abençoada, que por si só ela já fala muito aos nossos corações. Mas de antemão, eu quero fazer uma breve oração com você, pela sua casa, pela sua família. Deus abençoe grandemente o seu dia, sua semana. Quando você estiver vendo esse vídeo, por alguma situação que você esteja passando, mas que a voz de Deus, através da sua palavra, possa falar grandemente ao seu coração. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos neste momento, Senhor, que neste momento de conversa, em que aqueles que nos assistem estão aqui diante de Ti, Senhor, necessitando também de alguma palavra, necessitando de orações, necessitando de que alguém interceda, assim. Eu quero ser esse intercessor pela vida dessa pessoa, da sua casa, sua família, seus negócios, daquilo que ele tem para ser realizado, para tomar decisões, que através da Tua palavra, assim, possa dar a direção certa, que Teu Espírito Santo possa conduzi-lo de uma forma tremenda e eficaz, para que as respostas venham da Tua palavra. Em nome de Jesus, desde já traz o refrigério, traz a palavra, traz o consolo, meu Deus, para que essa pessoa, esse ouvinte, venha, Senhor, ser direcionado por intermédio da Tua palavra. O abençoa grandemente, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Glória a Deus. Com base nessa palavra, quero falar aqui sobre 3 coisas importantes que é revelado aqui no Salmo de número 46. O salmista, ele declara algo muito interessante aqui, 3 coisas sobre Deus. A primeira é que Deus é. Deus é. Ele fala aqui no versículo 1 que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. O contexto desse Salmo de número 46 é um contexto de guerra. É um contexto em que Israel está sendo assolada por nações inimigas e especificamente uma nação inimiga está vindo contra Israel. E o rei se desespera e ele está procurando respostas em Deus, não sabe por que aquilo que está acontecendo. Ele tem sido um rei justo, tem buscado a presença do Senhor, porém está sendo atingido, está sendo de alguma forma afrontado, e não somente ele, mas o Deus de Israel está sendo afrontado, e apresenta perante Deus toda aquela perseguição, assolação,
e a guerra está acontecendo, Jerusalém está sendo cercada, e o que fazer diante dessas horas? É o que às vezes nós nos encontramos, ou nessas situações nós nos encontramos, e às vezes ficamos perplexos, ficamos preocupados, e queremos às vezes dar cabo até da própria vida, queremos sumir, queremos que as coisas se resolvam, mas às vezes nem tudo é só natural, às vezes tem algo espiritual que nos atinge, tem algo na esfera sobrenatural que nós não temos controle. Daquilo que nós temos controle, nós podemos fazer, está ao nosso alcance, está nas nossas mãos, mas sobre aquelas coisas que não temos controle, aí é que entra o sobrenatural, o espiritual, e precisamos buscar em Deus a sua direção, na sua palavra, precisamos declarar diante do Senhor que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. E o salmista aqui, é claro, depois que ele entendeu que essa guerra não era somente uma guerra material, de carne e osso, mas espiritual, que afrontava o seu Deus, ele clama ao Senhor, e pedindo que o Senhor venha ao seu socorro, venha ser o seu refúgio, e aí quando ele declara que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Refúgio é um lugar de consolo, refúgio é um lugar escondido, né? Fortaleza é um lugar fechado, onde Deus iria proteger o salmista. Deus é a nossa fortaleza, onde nós podemos nos acolher, nos proteger das coisas, das intempéries da vida, das adversidades, e ali não nos atinge, porque Ele é a nossa fortaleza, um lugar fechado. Às vezes chega a situações na nossa vida que precisamos nos fechar em Deus, né? Precisamos estar no centro da sua vontade, nessa fortaleza, e as coisas que vêm exteriores tentam nos atingir. Porém, nós estamos nesta fortaleza que é Deus. Então, a primeira declaração do salmista, dizendo que Deus é refúgio e fortaleza. Na angústia, Ele é socorro bem presente. Então, quando clamamos ao Senhor, Ele é o nosso refúgio, fortaleza e socorro presente na hora da angústia. Ele continua dizendo, pelo que não temeremos, ainda que aconteçam coisas na topografia da terra. Por exemplo, ele dá um exemplo aqui, os montes se transportem para o meio dos mares. Olha só que absurdo, é claro que é uma metáfora aqui, uma figura de linguagem. Os montes se transportarem para o meio dos mares, seria algo assim estupefato, seria algo aterrorizante até, mas as águas rugirem, se perturbarem. Ele diz que em Deus, ou na cidade de Deus, há um rio que alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E a segunda coisa que o salmista declara está no versículo 5, quando ele diz, no primeiro, Deus é refúgio e fortaleza. Segunda coisa, no versículo 5, Deus está no meio dela, no meio dessa cidade. Ele está fazendo uma referência a Jerusalém, a Sião, e Deus está no meio dela. Então ele entendeu que, por mais que por fora o adversário estava tentando invadir, tentando aterrorizar, colocar terror, perplexidade, porém Deus está no meio da cidade. E nessa fortaleza Deus não só promete que vai proteger e vai guardar, mas que Ele está presente no meio dela. Então, além de nos proteger, de nos guardar, Ele é presente. Deus está no meio dela, e essa cidade, esse local que é a fortaleza em Deus, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Existe um salmo também que diz que o choro pode durar uma noite. Quantas vezes você já não chorou? Eu chorei, derramamos lágrimas, clamamos, oramos, mas depois da oração, ao amanhecer, nós temos uma esperança, nós temos uma certeza de que virá a providência, de que virá a resposta de Deus. Ele continua dizendo aqui, essa então a segunda declaração é que Deus está presente. Tá? Primeiro, Deus é refúgio e fortaleza. Segundo, Deus está presente. O versículo 6 diz, as nações se embraveceram. Olha só, como eu fiz uma referência no início, dizendo que existiam nações inimigas. Os reinos se moveram contra Jerusalém, se levantaram contra o reino deste rei aqui. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Deus tem poder através da sua palavra para fazer coisas extraordinárias.
Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Claro, o livro dos Salmos é um livro poético, cheio de figura de linguagem, mas está falando aqui do tom, do poder, da autoridade da voz de Deus, que tem poder até para derreter a terra, se Ele quiser. Então, esse Deus que tem poder em sua palavra, Ele tem poder para transformar vidas, tem poder para transformar a sua situação, em nome de Jesus. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu sempre prego dizendo que Deus tem pelo menos 3 a 4 exércitos, né? Então, se Deus quiser usar a natureza, assim como usou Israel, usar miríades, milhões e milhares de anjos que Ele tem a seu dispor, Ele pode usar. E também pode usar a igreja como seus exércitos. Ele é chamado de Senhor dos Exércitos. No momento que Ele precisa curar, Ele é o Deus da cura. O Senhor que sara, no momento que Ele precisa trazer libertação, salvação, providências, então Ele é o Deus que provê. Ele é conhecido pelos seus nomes, pelos seus atributos. E aqui está dizendo que o Senhor dos Exércitos, porque eles estavam em adversidade, estavam em batalha. O cristão, crente em Jesus, ou qualquer outra pessoa, vive batalhas espirituais, vive batalhas em áreas da vida financeira, emocional, conjugal, e nesse momento precisamos do Senhor dos Exércitos para nos acolher, para pelejar as nossas guerras, nossas batalhas. Né? O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele convida dizendo o seguinte, o salmista: vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo, os carros inimigos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Terceira coisa aqui no versículo 9, que Deus é. Primeiro, Deus é. Segundo, Deus está presente. E o terceiro aqui no versículo 9, Ele faz, o Senhor faz, tá? Então Ele tem o poder de fazer, Ele tem o poder de entronizar, Ele tem o poder de destruir o inimigo, Ele tem o poder de fazer cessar a guerra, porque Ele tem o poder de ação, o poder de agir na nossa vida de forma extraordinária. Como Deus age? De maneiras diferentes. De várias formas Deus pode falar. Você pode falar aqui através deste momento, desta reflexão, através desse podcast, através dessa pregação aqui, através das redes sociais. Ele pode falar, Deus pode fazer de uma forma inesperada, de maneira que nós pode usar até às vezes o próprio inimigo, coisas que nós podemos nos surpreender de onde virá o socorro de Deus, tá? Mas é certo que Ele faz. Então Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Deus está presente e Deus, Ele faz o seu agir, a sua vontade em nossas vidas, tá? Através aqui dessa palavra, agradeço a Deus pela oportunidade de conversarmos, tratarmos desse assunto tão importante que é a palavra de Deus. E nós queremos alcançar outras vidas, alcançar outras pessoas através das mídias sociais. Nós estamos aqui no início de um trabalho, né? Estamos aqui no início de um ministério, através da internet, das mídias sociais, e nós acreditamos que Deus pode fazer muito mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Você pode ser instrumento de Deus, de ajudar outras pessoas, compartilhando esse vídeo, se inscrevendo aqui no canal, fazer isso aqui crescer, multiplicar, tá? A nossa intenção é alcançar o maior número de pessoas possível, e não estamos aqui atrás somente de likes ou de visualizações, que esse vídeo seja visto por muitos, para quem ama Deus, para quem não ama, que passe a amar a palavra do Senhor, para você crente, você cristão, seja edificado na palavra de Deus e fortalecido na sua fé através da palavra do Senhor, tá bom? Essa é a palavra para o dia, essa é a nossa reflexão. Mais uma vez, toda sorte de bênção sobre a sua casa e família. Deus em Cristo te abençoe muito. Você possa ser um instrumento de Deus aqui na terra, sal e luz para iluminar e para dar o tempero certo na terra, tá bom? Este salmo que nós refletimos hoje, ele diz muito sobre nossa vida. A Bíblia é mais atualizada do que o jornal de amanhã. É uma notícia que se repete todos os dias. O ser humano, a humanidade,
repetem as mesmas coisas acontecem, né? Segundo o Eclesiastes diz que nada acontece de novo na Terra. Todas as coisas se repetem. Os problemas do passado acabam, mesmo sendo antigos, acabam que se concretizando, acontecendo, se repetindo no homem moderno, na pós-modernidade. Nós estamos aqui uma vez mais para declarar a nossa fé, declarar que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, que Ele está presente em nossas vidas, está presente não necessariamente nessa fortaleza que Ele protege, mas Ele está ali. E Ele pode fazer através da sua palavra, através do seu poder, do seu braço forte, algo extraordinário em nossas vidas, tá bom? Que Deus em Cristo abençoe, fique na paz, um ótimo dia, uma ótima noite, uma ótima manhã, em nome de Jesus.